Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Passei alguns dias gravando sobre esse tema, os acontecimentos da vida e a sua influência, como aquilo que acontece em nossa caminhada influencia diretamente as nossas decisões, as nossas ações, as nossas reações. Como os acontecimentos da vida podem mexer com a estrutura de um pai, de uma mãe. Como os acontecimentos da vida podem tornar o relacionamento entre a sogra e a nora, por exemplo, algo muito cheio de problemas. Como os acontecimentos da vida pode tornar um pai extremamente desconfiado, castrador, insensível, sem diálogo. Como os acontecimentos da vida pode tornar um filho extremamente pulverizado, valoriza todas as pessoas, mas não foca, não tem coragem de se abrir, de se entregar, de se aproximar dos seus pais, e lamentavelmente um dia isso pode ser trágico demais na vida dessa pessoa. De modo que os acontecimentos da vida, de forma muito transparente, eu te digo, eles podem influenciar toda a nossa história. Os acontecimentos da vida podem tornar um casal divorciado na mesma casa. Como assim, pastor? Não estou me referindo a um divórcio jurídico, a um divórcio de corpo, às vezes. Mas o primeiro divórcio que acontece num casamento é o divórcio emocional. E quando o divórcio emocional acontece, o conjunto de sintomatologia é evidente. E o divórcio emocional, ele vai alcançar a cama, vai alcançar o dia a dia, o diálogo, a afetividade, vai afetar a alegria de estarem juntos. E alguns, infelizmente, não tratam disso e chegam ao divórcio jurídico, ao divórcio de corpo. Outros se resignam e passam por cima de tudo isso e vão deixando a vida levar. De modo que os acontecimentos da vida, eles podem tranquilamente causar maquiagens em nossa vida, podem causar marcas e dores, como a fala daquela moça que profundamente me tocou, quando ela disse que a ferida aparentemente foi curada. Criou-se pele por cima, mas embaixo estava a ferida. Então, os acontecimentos da vida não podem maquiar a nossa dor. A dor tem que ser exposta, pedindo a Deus socorro. Como a Bíblia mostra, várias pessoas em estado de desespero pediu socorro a Deus. E eu confesso aos irmãos que trabalhar uma série de gotas nesse sentido não é fácil, porque vem à mente muitos casos que eu já acompanhei, que eu já atendi, que já vivi. E eu queria encerrar essa série de gotas dizendo para você o seguinte: não adianta de forma nenhuma a gente empurrar com a barriga. Porque o que me chama a atenção é que as pessoas pensam assim, essa emoção que está dentro de mim, com o passar do tempo ela sai, não sai. Há pessoas que não entendem que as emoções elas não trabalham com amadurecimento no que sente. Uma dor, ela não amadurece, só Deus pode tirar a dor do coração de uma pessoa traída, e a pessoa tem que buscar auxílio, ajuda em Deus. Uma pessoa traída é uma pessoa que ela muda todo o seu aspecto, toda a sua ambiência nos relacionamentos, ela muda. Ela se torna inconscientemente uma pessoa fria. E aí isso pode prejudicar o processo de reconstrução. E eu me lembro, para realmente encerrar essa série, acompanhando uma senhora, quase 70 anos. Ela teve um problema com a sua irmã, e esse problema foi um problema que desgastou demais a relação delas duas. 15 anos elas tinham. Então hoje uma tem 50 e poucos anos e a outra já 60 e poucos anos. De modo que há uma diferença lá no período da Bíblia. Uma tinha 15. E esse problema foi um problema que afetou a relação delas. E pasmem no que eu vou dizer a vocês. O tempo passou, 60 e poucos anos para uma, 50 e poucos para outra. O tempo passou e elas carregam até hoje as marcas daquela briga. E pasmem, inconscientemente, até os filhos, os netos, já estão tendo problemas. Os acontecimentos da vida, eles precisam ser encarados com veemência. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Há coisas que aconteceram em nossa vida que só vão ser curadas se colocarmos o joelho no chão e pedir socorro a Deus. Então encerra essa série dizendo que quando o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14 é o que eu estou falando. Então, a poderosa e profunda analogia de Paulo
é extraída do atletismo. Pense aí, Paulo usa a figura do atletismo, que era muito comum naquele período, não é? No contexto grego, isso é muito comum. Então, Paulo faz essa analogia. E ele quer nos permitir que sintamos com intensidade como nós precisamos correr, o vento batendo em nosso corpo, o cansaço vindo, as pernas trêmulas, e aí a vontade de desistir nessa corrida. Mas Paulo disse: há um alvo. Mesmo com todo esforço muscular, no nosso caso, esforço muscular, emocional e espiritualmente falando, mesmo assim, olhem para o alvo. O alvo era um marcador que ficava ali na frente, como se fosse uma espécie de poste, lá no final da pista. E muito distante, o corredor já podia ver aquele alvo. Então, Paulo ele quer mostrar para a gente o seguinte: olhe para aquele alvo, foque, fixe o seu olhar. E aí nós vamos perceber que esse alvo é Jesus. Se no atletismo, o atleta para chegar lá, para permanecer firme, constante, para renovar suas forças, ele vai para um alvo, o nosso alvo é Jesus. Então, essa resposta ela é autoevidente. Se você não tiver alvos na sua vida, você não vai caminhar. Alvo na academia, alvo nos relacionamentos, alvo nas finanças. Tudo na vida a gente tem que ter alvo. Agora, na vida espiritual, não é diferente. O nosso alvo é Jesus. A gente precisa assumir um propósito. Cumprir a vontade de Deus, o poder de Cristo. Paulo está dizendo o poder de Cristo, da ressurreição de Cristo. Paulo está dizendo isso. Permite que sejamos firmes e constantes, que escolhamos e colhamos os frutos, porque é a vontade de Deus. Pode ter certeza que eu estou te dizendo. A vontade de Deus é que cheguemos nesse alvo. E o alvo principal da vida de um cristão é Jesus voltar e ele morar na eternidade. Mas Jesus tem interesse que aqui na terra você tenha qualidade de vida física, psíquica, emocional e espiritualmente falando. Tá difícil? Olhe para o alvo que é Jesus. Peça ajuda a Ele, socorro a Ele. Não deixe que os acontecimentos da vida tire você da grande corrida da humanidade. Tá bom? Senhor, obrigado por essa série. Te agradeço, meu Pai, por cada ouvinte. Sei que vou encontrar nesta manhã pessoas com o coração ferido, a alma destruída, o brio, as emoções. Só Deus sabe o que essa pessoa já passou na vida. Mas eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, por favor, Senhor, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã a reorientar, ressignificar, reestruturar, recomeçar, para que os acontecimentos da vida não tirem a estrutura central da nossa fé, que é Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, viu?